Na aula de hoje eu vou te ensinar uma clutch feita a partir de uma das aulas do fundo retangular, aqui a parte de trás dela. Olha que graça esse detalhe da aba, uma aba rendada que eu fiz especialmente para esta aula. E esse é o resultado, ela é super espaçosa, eu coloquei aqui um botão bem bonito, elegante, que ela pode ser utilizada para até um evento mais chique, uma festa, ou você pode utilizar um fio mais light, uma cor mais neutra, com um botão mais simples, que também serve para o dia a dia. Pode aplicar inclusive a alça se quiser, tá bom? Boa aula para vocês! Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Kátia Ferraz e hoje eu trouxe essa bolsa que vocês viram aí na abertura do vídeo. A partir desta base retangular, que eu tenho uma aula dela aqui. Então, tá vendo que ela é uma base em ponto baixo centrado. Vou deixar o link na descrição para vocês desta aula. Você precisa fazer esta base para fazer esta aula aqui comigo, tá bom? Então, vou utilizar aqui o mesmo fio, que é o meu fio náutico de 5 milímetros, minha agulha número 7, uma tesoura e um botão para dar um charme nessa bolsa, tá bom? Pode ser um botão mais simples ou um mais sofisticado assim, que configura aí para festas de repente, tá bom? Boa aula! E para começar, então, já tenho a minha base pronta. Vou subir aqui, a partir dela, os meus pontos baixos, ponto baixo cruzado, tá bom? Então, o meu primeiro ponto, meu último ponto aqui, eu trouxe para cá, desta forma. Aí, a partir daqui mesmo, eu já vou começar a trabalhar o meu ponto baixo cruzado. Pegando somente a alcinha de trás, nesta primeira carreira nós vamos trabalhar pegando a alcinha de cima do ponto e a de trás do ponto, que é para trazer um trabalho mais firme, tá? Neste caso aqui, então, vou localizar o meio desta alça que eu estou levando lá para trás. Vou pegar ela assim, pegar a minha laçadinha lá de trás, que é o que vai dar firmeza. Vou trazer o meu fio, pegando com o meu gancho da agulha para baixo assim, porque é um ponto baixo cruzado, tá? Pega a sua laçadinha solta, fecha o seu ponto. Não vai trabalhar assim com a agulha com o fio por cima, é trabalhando o fio por baixo e trazendo deste jeito a laçada. Isso que vai configurar o ponto baixo cruzado, a forma de pegar o ponto. Então, trabalhando a laçadinha de cima da correntinha, a de trás também, as duas assim, ó, deixando essa laçadinha sozinha aqui. Puxa a laçada com o gancho virado para baixo e o fio para baixo, assim. Depois, a laçada de fechar normal, tá? Então, olha, eu vou seguir fazendo, observa para você entender. Então, a pegada aqui do meu fio é por baixo, desta forma, agulha por cima, fio por baixo. Quando eu subo, eu fecho essa laçada do ponto baixo normalmente com a minha agulha. Então, ao invés de eu fazer isso, que geralmente a gente trabalha assim, eu vou fazer aí, assim, gancho, indo aí por cima. Vem pra cá, ergue e fecha normal. E aí, vai configurar o nosso ponto baixo cruzado. Na segunda carreira, vai dar para perceber mais esta trama, bem linda. Então, vou fazer mais um pouquinho aqui com vocês. Essa agulha de madeira aqui, eu tô gostando bastante de trabalhar com ela. Se você percebeu que ela tá escrito aqui número 8, deixa eu ver onde tá escrito aqui, ó. Só que ela corresponde a uma agulha 7 das minhas de alumínio, ferro, né? Não sei qual. Ah, perdão. Olha, eu já ia errando no ponto. Não é ponto baixo normal, é cruzado. Então, o gancho vem para baixo. Depois, normal. Aí, só para identificar aí o número da agulha, tá bom? Vamos fazer esse ponto baixo cruzado por todo o corpo da bolsa. Eu vou mostrar em algumas carreiras para vocês e depois eu digo quantas carreiras nós vamos trabalhar.
Então, segue fazendo desta forma, não esquece de pegar o gancho com o fio lá embaixo e depois normal. Acho que deu para você entender bem o ponto, né? Gancho para baixo e depois normal. Se tiver muito depressa, você volta ao vídeo e veja novamente, tá bom? E para dar o efeito do ponto dessa trama, você não pode virar o seu ponto, assim, ó, tirar da agulha e voltar, porque senão vai configurar ponto baixo normal, tá bom? Do jeito que você traz o fio, o gancho para baixo da agulha, trazendo ele assim, é a forma que você vai subir, ver que ele faz um X aqui, e aí você fecha. Vou fazer até o final da carreira e volto com vocês. Até já! Cheguei no final da minha primeira carreira e aí nós vamos fazer aquele fechamento. Traz a sua laçada, levando lá para trás, lá para dentro. Ajusta, tá bom? E vai fazer o mesmo trabalho, tá? Só que aqui o ponto baixo, né? Então, ponto baixo, nós vamos pegar na laçada normal, passar por dentro da minha laçadinha solta, trazer o fio pegando com o gancho para baixo e fechando ele assim, normal. Então, ponto baixo, tá? Lembrando, pegando normal. Que lá embaixo na primeira carreira, nós pegamos a laçadinha de cima porque é o início, né, da subida e para deixar esse acabamento aqui embaixo. Agora, nós vamos trabalhar aqui pegando normal na posição do ponto baixo, com o gancho puxando para baixo e depois fechando normalmente. Não, Tom. Pessoal, desculpa. Deixa eu só interromper um pouquinho. Olha quem resolveu vir aqui na minha bancada de trabalho. Dá licença para a mamãe que eu estou trabalhando. Eu já volto com vocês. Continuando exatamente de onde eu parei. Então, a pegada do ponto baixo, normalmente, tá bom? Só lá na primeira carreira que foi pegando a laçadinha de cima, por ser o início. Então, introduz a agulha, vai com o gancho puxando assim e fecha. Gancho para baixo, ergue. Eu sempre ergo bem a laçada, para o trabalho ficar uniforme, não ficar apertado nem largo. E também não emborcar. E aí depois vai assentar o ponto, tá bom? E você vai conseguir perceber o desenho dele. A partir da terceira carreira ele já vai deixando a trama assim, bem bonita, bem visível. Vou fazer essa daqui, vou voltar com vocês para fechar mais uma vez a carreira, mostrar iniciando a terceira carreira e dando as coordenadas de quantas carreiras iremos trabalhar nesta bolsa. Esta clutch, que eu não vou colocar alça nela, tá bom? Mas você pode colocar alça sim, tá? Tanto uma alça pronta, como produzir aí. Aqui no canal mesmo eu tenho muitas aulas de bolsas com alças totalmente em crochê. Posso deixar o link delas aqui na descrição, caso você queira fazer uma alça de crochê para acompanhar esse trabalho, tá bom? Então, vou seguir fazendo ponto baixo cruzado. Olha que graça que ele fica, que efeito que ele dá. Volto com vocês no final da carreira, tá bom? Voltei para fazer a terceira carreira com vocês, da mesma forma. Levo lá para trás, pego aqui na posição normal, trago minha laçada, pegando de gancho para baixo, pego a laçadinha solta e fecho normal. Tô com a memória aqui de que lá no primeiro ponto eu peguei de gancho para baixo a fechada, eu acho, não tem problema. Vamos continuar pegando de gancho para baixo. O trabalho é feito na posição dos pontos baixos normal. Pega de gancho para baixo, vou pôr em outra posição para você ver a posição da agulha que eu estou trabalhando. Então, o ponto baixo, a gente tem que parar para pensar um pouco, que o cruzado tem essa pegada diferente aí.
para não errar, né? Só prestar atenção que vai dando certo. E o efeito, eu amo esse efeito dos xizinhos, né? Que fica uma graça esse ponto. Então, vamos fazer um total de 10 carreiras aqui, iguais. Eu vou fazer daqui, você faz daí e eu volto com vocês, tá bom? Faz bem bonito, não esquece do fechamento, de fazer a nossa técnica. Não esquece de pegar com o gancho para baixo para ter o efeito do ponto baixo cruzado, senão o seu ponto vai ficar com o efeito normal. E esse daqui é que é o correto, tá bom? Até já, até as 10 carreiras prontas. Voltei com esse resultado, que graça a esse ponto, me fala se vocês estão gostando. E eu fiz 11 carreiras, tá? Eu falei 10, mas olha só, vou contar com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Porque eu calculei 15 centímetros, porém precisou mais uma carreira para os 15 centímetros. Então, totalizamos 11 carreiras, ok? Olha só a parte de baixo, que graça o acabamento. E eu vou fazer um acabamento aqui também na borda com vocês, tá? Então, vem com o seu fio para fechar aqui. Ajusta um pouco aí a sua linha. E aqui mesmo, você vai introduzir a agulha. Agora eu vou passar direto ela por dentro da minha laçadinha solta e trazer o meu fio, agora pegando no gancho normal, tá? Que nós vamos fazer pontos baixíssimos. Não é por toda a dimensão, na verdade porém, nós vamos fazer aquele detalhe na lateral, um detalhe lindo na lateral desta bolsa, a partir deste acabamento. Então, quando chegar aqui, ó, nós não vamos fazer os 3 pontos da nossa lateral, que é o que dá bem o centro, o próximo e o anterior. Nós não vamos trabalhar ele, eu já mostro para vocês assim que chegar lá. Então, vai fazendo. Deixa eu mostrar aqui para vocês no detalhe, ponto baixíssimo. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Eu procuro responder sempre que eu posso, tá lendo os comentários de vocês. Também deixo aqui na descrição do meu vídeo o meu Instagram, para você conhecer mais do meu trabalho lá. E a partir das minhas publicações, eu também coloco o preço dos meus produtos. Muitas vezes vocês ficam em dúvida por quanto vender a sua peça, então você pode dar uma olhada nos meus valores para ter uma noção, tá bom? Aqui, então, eu nem usei o marcador, mas olha, eu vou pular esses 3 pontos, então eu vou trabalhar aqui mais 2 pontos. Deixa eu fazer mais esses 2 pontos baixíssimos, e aí você vai entender o que vai acontecer aqui. Então, na lateral eu tenho esse ponto, aí eu tenho o anterior e o próximo, que é esse daqui. Então, eu vou trabalhar diretamente neste daqui. Vou virar com vocês assim, ó, para ficar mais fácil de entender. Então, agora aqui eu abri, mas é a minha lateral, tá? Esse é o ponto do meio, esse é o anterior, esse é o próximo. Eu vou trabalhar diretamente neste ponto. Então, eu vou pular 1, 2, 3 e vou trabalhar este. Empurra pra lá, assim, e nós vamos fazer uma dobra aqui, tá bom? Então, já parto pro próximo ponto e vou passar o meu fio direto pelos 3 pontos, fechar esse baixíssimo e ele vai ficar com esse vãozinho para dentro assim, tá? É assim mesmo. E você vai ver que é isso que vai dar aquele detalhe lindo do formato da nossa clutch. E segue fazendo até chegar na outra lateral, que nós vamos trabalhar exatamente igual agora, pulando esses 3 pontos. Vou fazer aqui, quando chegar na outra lateral eu volto com vocês, tá bom? Pontos baixíssimos. Então, olha como esse detalhe dá um charme no desenho da nossa bolsa.
Eu trabalhei aqui até o final, até chegar na minha outra lateral, que eu marquei simplesmente só dobrando no meio a minha bolsa, assim, tá bom? E aí eu localizo os 3 pontos da lateral, que no caso esse daqui é o centralizado, o anterior que eu vou desmanchar, deixa eu só conferir. Esse aqui é o centralizado. Então tá certo, esse é o centralizado, esse é o anterior. Eu achei que eu tinha trabalhado nele, mas não. E esse aqui é o próximo. E o que vai acontecer? Igual do outro lado, nós vamos pular 3. 1, 2, 3. Pega ele aqui, só empurra seus pontinhos lá para dentro da sua bolsa e faz o seu ponto baixíssimo de um até o outro, pulando esses 3. E continua na sequência. Aí nós já chegamos aqui no último ponto, tá? Quando chega com ele, não trabalha, porque agora nós vamos fazer o acabamento invisível. Então, vou cortar aqui uns 15 centímetros do meu fio. Este náutico de poliéster é preciso dar uma aquecidinha para ele não desmanchar. Então, feito isso, cortou, pode puxar, pode puxar. Eu vou soltar minha agulha, vou puxar o meu fio aqui, ó. Com o auxílio de uma agulha menor, eu vou dar o acabamento invisível, que é vindo no primeiro ponto, pegando assim, trazendo o meu fio por aqui. Depois venho aqui no último ponto, venho lá por dentro com a minha agulha, passo pelo meio dele, trago o meu fio lá para dentro da bolsa. E lá dentro a gente dá o arremate, tá bom? O arremate, você sabe que eu gosto de fazer um nozinho de segurança aqui. E depois desse nozinho, conduzo o meu fio aí por alguns pontos. Vou fazer de cima para baixo aqui, tá? Uns 4 pontos assim, ó. E vou trazer o meu fio escondendo sempre a pontinha para dentro, tá bom? Aqui você pode passar um pouquinho de cola, aquecer e fechar para não ficar a pontinha aparecendo e desmanchar. Olha o corpo da nossa bolsa. Olha que design bacana, super rápido de fazer, fácil e lindo, né, gente? Essa trama maravilhosa, esse detalhe que eu coloquei aqui nas laterais, arrasou, não? Me dê sua opinião, mostra pra mim aí o que você tá achando da aula. Eu vou preparar novamente o material para nossa aba maravilhosa também, que é o mesmo material aqui, só vou organizar minha bancada, tá bom? Já volto com vocês. Voltei com a minha agulha e linha. E para esta aba nós vamos trabalhar com um anel mágico. E já inicia fazendo um ponto baixo no seu anel. E nós vamos trabalhar aqui dentro meio pontos alto. Então, olha, fez o seu ponto baixo, vamos fazer um ponto falso de início de carreira, tá? Um meio ponto alto falso. Gira a sua agulha assim, nesse sentido, e fecha esse ponto que você girou. Agora, segue fazendo normalmente meio ponto alto. Então, vou fechar ele aqui e você vai ver que o meu ponto alto, o meu ponto meio alto inicial aqui, tá igual ao original, tá bom? Por isso que eu uso essa técnica da giradinha e ele fica imitando idêntico. Agora você vai colocar um total de 12 pontos aqui dentro do anel. 12 meio ponto alto dentro do anel. Vou fazer aqui os 12 e já volto com vocês para fechar o anel. Pronto, feito meus 12 pontos dentro do nosso anel. Vou fechar bem apertado, tá bom? O meu vãozinho e vamos iniciar a próxima carreira. Vou fazer aqui o meu fechamento. Vou
vou ajustar aqui o meu fio, tá bom? E vai ficar assim. Na próxima carreira, você vai fazer inicialmente um ponto aqui apenas, um meio ponto alto. Então, vou trazer a minha laçadinha e vou pegar a minha laçadinha solta e fechar como um ponto baixo e fazer novamente o ponto falso de início de carreira. Gira assim e fecha. Feito isso, eu vou fazer mais 2 correntinhas de intervalo. 1, 2. Laça para fazer seu próximo ponto e nós vamos pular, tá? Eu vou pular um ponto da base, tá? Então, fez as 2 correntinhas, fez o ponto, fez 2 correntinhas de intervalo, pula um ponto da base e faz meio ponto alto. Feito meio ponto alto, 2 correntinhas de intervalo, laça para o próximo ponto, pula um ponto da base e no próximo meio ponto alto. Então, essa é a sequência desta carreira. Um ponto, 2 correntinhas de intervalo, pula um ponto da base, faz mais um ponto, meio ponto alto. E continua na sequência até o final, eu volto com vocês no final da carreira. Cheguei no final, então eu fiz o meu último ponto, 2 intervalos de correntinha, sobrou um ponto da base, que é o meu pulo, e eu vou pegar e trazer essa laçada para subir a próxima carreira. Como você se localiza? Esse daqui é a correntinha do ponto, essa é 1 e 2 de intervalo, então você vai pegar aqui e vai trazer o seu fio, ajusta ele, tá bom? E vou fazer aqui mesmo um ponto baixo em cima, desculpa, um ponto igual, meio ponto alto, em cima dele mesmo, desta forma, ó. Venho aqui no mesmo vão que eu trouxe a minha laçada e trago o meu fio de trabalho. Pego a minha laçadinha solta e fecho um ponto baixo aqui em cima. Giro a minha agulha para fazer o ponto falso de início de carreira e fecho. Feito isso, aqui no vão, neste vão, nós vamos trabalhar 2 pontos, 2 meio ponto alto, 1 e 2. Nós vamos fazer uma correntinha de intervalo e mais 2 pontos aqui dentro, 2 meio ponto alto, dentro do mesmo vão, tá? Vamos trabalhar um ponto em cima do ponto, como eu fiz no início. E na sequência, novamente no vão, 2 pontos juntos aqui, 2 meio ponto alto, com um intervalo de correntinha. E novamente, 2 meio pontos altos. Então, deixa eu só pegar meu ponto que escapuliu. Então, como vai ficar aqui? Esta sequência, nós vamos trabalhar um meio ponto alto em cima do ponto da base. E nesse vão, em cada vão, nós vamos trabalhar 4 pontos meio ponto alto, porém com um intervalo de correntinha, tá? Aqui novamente trabalhei um em cima e 4 dentro com um intervalo de correntinha. Faz isso por toda a extensão, quando chegar aqui eu volto com vocês. Cheguei no final da minha carreira, está assim. Então eu vou vir agora aqui no próximo ponto, aliás, vamos fechar, né, a carreira, ajustar.
E vamos trabalhar em cima deste ponto aqui. Trago o fio, pego a minha laçadinha solta, faço o ponto baixo, giro a laçada para fazer ponto de início de carreira. Fechei ele. Então, tenho o meu primeiro ponto pronto, vou fazer 2 correntinhas de intervalo. Agora, laça, vai pular um ponto da base e faz o próximo. Meio ponto alto, tá? Feito isso, mais 2 correntinhas de intervalo. Aí, nós vamos pular este ponto da base e vamos chegar no meio. Aqui no meio dos pontos, aqueles 4 que nós trabalhamos dentro do vão, nós vamos chegar aqui no meio, que é o intervalo de correntinha. Nesse intervalo, nós vamos trabalhar esta sequência. Um ponto, um meio ponto alto, tá? Depois dos meus intervalos, né? Eu fiz 2 intervalos aqui. Vou trabalhar um ponto alto agora. Atenção para não errar. Um ponto alto para fazer esse desenho. Depois do ponto alto, nós vamos fazer 3 correntinhas de intervalo. 1, 2 e 3. Ela não é bem um intervalo, é maneira de dizer. Feitas as 3 correntinhas em cima do ponto alto, você vai vir aqui no ponto alto e pegar esses 2 fios, ok? E vai fechar com um ponto baixíssimo, tá? Nós vamos fazer um biquinho em cima deste ponto alto. E agora, laça e faz dentro do mesmo vão um meio ponto alto. Viu como fez um desenho? Agora faz 2 correntinhas de intervalo. Porque nós vamos pular um ponto da base e trabalhar o próximo. Meio ponto alto. 2 correntinhas de intervalo novamente. Pula novamente um ponto da base e trabalha o próximo. Meio ponto alto, tá bom? Feito isso, 2 correntinhas de intervalo. Vamos pular o ponto da base e trabalhar o vão novamente da mesma forma. Um meio ponto alto, um ponto alto dentro do vão, tá? Um ponto alto, depois do ponto alto, um intervalo de 3 correntinhas. Deixa eu soltar meu fio aqui que acabou do rolo. Tá fazendo barulho e eu já volto para continuar com vocês. Voltei. Então, após fazer meu ponto alto, aqui no meio do vão nós estamos trabalhando um intervalo de 3 correntinhas. Eu vou fechar elas aqui, tá? Com um ponto baixíssimo, ok? Feito isso, laço para fazer um ponto meio alto ainda dentro do vão. Formamos aí um lindo desenho. E aí você vai fazer essa sequência por toda a carreira. Então, vou explicar de onde eu parei aqui. Nos 3 pontos dentro do vão, nós trabalhamos um ponto meio alto, um ponto alto com um intervalo de 3 correntinhas fechando em cima do ponto alto e concluindo aqui dentro do vão com um meio ponto alto. 2 intervalos de correntinha. Pula um ponto da base e faz um ponto meio alto. 2 intervalos de correntinha, pula um ponto da base e repete o meio ponto alto. 2 intervalos de correntinha, vai cair novamente dentro do vão e vai trabalhar essa sequência de 3 pontos, um meio ponto alto, um ponto alto com intervalo de 3 correntinhas, fechando em cima do ponto alto e um meio ponto alto. Vai fazer esta sequência por toda a extensão e eu já volto com vocês no final da carreira. Se ficou complicado e em dúvida, eu estava dizendo e cortou uma parte do vídeo que se ficar em dúvida em relação a essa carreira, é só voltar o vídeo
um pouquinho para reiniciar a explicação, tá bom? Aí, aqui no final da nossa carreira, acima do nosso último ponto alto, desculpa se você terminou, desmancha um pouquinho e volta no seu último ponto alto, que é o nosso último vão trabalhado. E ao invés de fazer 3 pontos de intervalo, aqui nós vamos fazer 6, isso mesmo, meia dúzia, 6 pontos de intervalo. E você vai ver o porquê depois no final, tá bom? Mas eu já posso dizer também, eu preciso de um vão nesta parte da minha aba para eu colocar e passar aqui dentro o meu botão, olha só, para fazer o fechamento da bolsa, tá bom? Aí eu tenho que falar, na verdade, porque você mede o seu botão, tá? Então, olha, o meu com 6 pontos ele já passa, tá? Se você precisar que fique maior, faz mais pontos. Se precisar que fique menor, se ele não vai segurar o seu botão, você faz menor, tá bom? De acordo aí com o tamanho. Então, para finalizar a carreira e a aba, tá? Que essa é a nossa última carreira dessa aba. Lindíssima, eu fico muito orgulhosa. Me diz se vocês estão gostando. Esse padrão é meu, tá bom? Faz 2 correntinhas de intervalo para finalizar aqui. E vamos fazer o fechamento. Eu vou precisar cortar, né? Vou precisar cortar esse fio aqui. Cortei uns 10, 15 centímetros e vou finalizar da seguinte forma. Pode puxar, vou vir com a minha agulha menor, que eu prefiro. Conto meus 2 pontos aqui e pego para fazer o fechamento, do mesmo jeito que a gente sempre faz. Fechamento invisível, tá? Aí desta vez eu vou conduzir o meu fio até atrás deste daqui, para dar o arremate com o meu nozinho de segurança que eu gosto. Conduzir por alguns centímetros, pode ser aqui por baixo, ó, uns 3 pontos aqui. Depois corto o excesso e colo a pontinha para ele não ficar o fiozinho soltando se você estiver utilizando o mesmo tipo de fio que eu, tá? Eu vou cortar já o meu aqui e depois eu vou passar a colinha para aquecer e não desmanchar. Então está pronto, eu vou posicionar aqui para emendar a nossa aba na bolsa. Só mostrar para vocês aqui que eu passei o mesmo fio no meu botão, como ele é muito grosso, eu fui desmanchando e aí ficou um fiozinho duplo aqui. E eu passei com o auxílio da minha agulha mais fininha, eu passei aqui por dentro para emendar ali, que eu já vou posicionar o botão na minha bolsa, tá bom? Olha só, eu centralizei o meu botão, só amarrei ele lá com vários nozinhos, tá bom? Ele ficou bem firme. E aí, eu vou vestir já o meu botão e a minha bolsa com a minha aba para posicionar. E a maneira correta é que o miolo dela fique todo aparente. Não vai dividir desta forma jogando ele para trás, ele vai ficar todo para frente. Então, vai ficar nessa posição a sua aba. E essas 2 pontas aqui, são 3 pontas, uma vai lá atrás e as outras 2 também desta forma. Eu vou virar para você entender, tá? Então, ela vai ficar assim, ó, a nossa emenda. Vou começar emendando com vocês aqui, vindo até aqui e passando e finalizando aqui. Só vou posicionar o meu fio, a minha agulha e volto com vocês. Deixa nesta posição e vamos fazer a emenda juntos. Também essa marcação eu quero que você faça na terceira linha de cima para baixo, na terceira carreira. 1, 2, 3, tá? Então, no meio,
eu contei daqui onde eu vou começar a emenda até aqui, 9 pontos e marquei embaixo. Aí você vem com a sua agulha menor, localiza o ponto lateral, que é esse aqui, e nós vamos trabalhar no próximo. O próximo ponto com a pontinha daquele desenho que nós fizemos da casinha, os 3 pontos de intervalo em cima do ponto alto, pega bem o do meio com esse daqui. Traz o seu fio. Depois eu vou levar lá pra dentro. Traz o seu fio aqui. E nós vamos fazer um acabamento bem bonito com agulha grossa, tá? Voltei com ela aqui. Em pontos baixíssimos também. Porém, esse daqui nós vamos trabalhar por 4 pontos aqui na aba, pegando aqui um desse lado e um desse. E vai fazer o baixíssimo. Esse é o segundo. Pegando a correntinha do lado da aba e do lado da bolsa, tá? Esse é o terceiro. E o quarto ponto. O quarto e último ponto, pegando entre bolsa e aba aqui na parte superior. Depois, olha, esse ponto, quando chegar aqui, nós temos que trabalhar ele onde nós marcamos, tá? O que vai acontecer aqui agora? Eu vou jogar o meu fio pra dentro, assim, ó. Só passa ele lá pra dentro. Porque eu vou trabalhar um ponto, o próximo ponto pegando aqui, olha, a laçadinha de baixo da correntinha, a laçadinha de baixo. Nós vamos trabalhar aqui aproximadamente, deixa eu ver se eu me lembro, 8 pontos antes de chegar aqui no nosso marcador. Então, 8 pontos de emenda, tá? Vai ser mais ou menos assim, ó. Coloca aqui. Este ponto, olha, o fio tem que estar lá dentro, tá? Lembra? Este ponto vai vir aqui, vai ser mais ou menos. Você pode até prender esta ponta aqui para você não perder, tá? Eu não vou prender porque eu quero que você veja onde eu tô colocando o ponto. Vai ser nessa direção, ó. Aqui. Busca lá dentro. E fecha o baixíssimo. Assim. Vai no próximo. Só a laçadinha. E aqui. Fecha baixíssimo. O próximo, só a laçadinha de cima. Aí, se você precisar conferir onde você vai pôr esta laçada, é na diagonal assim, ó, até chegar aqui, tá bom? Assim, ó. Aí você pode colocar no vão ou no meio do ponto. Não tem problema, tá? Considerando que nós vamos trabalhar todos os pontinhos aqui de cima até chegar lá na nossa marcação. Tudo ponto baixíssimo. Esse daqui, vou pegar agora aqui. A alcinha daqui, vou pegar agora esse, ó. E meu gatão tá aqui novamente, né, Tom? A mamãe tá trabalhando, viu? Agora aqui, olha, mais um, deixa eu ver, mais 2 pontos para chegar na nossa marcação. Então, vou fazer um aqui. E o último, antes da marcação, é esse aqui, ó. E eu vou trabalhar ele bem do lado da marcação. E aí, o do meio, que é a pontinha, bem onde está a nossa marcação. Então, eu vou tirar e vou introduzir aqui o meu ponto, a minha agulha, para fazer esse fechamento.
Então, eu espero que você tenha entendido. Olha o que nós trabalhamos. Assim, você vai fazer o mesmo deste lado. Trabalhar na diagonal e chegar aqui, nós vamos emendar 4 pontos de cima até aqui, com os últimos daqui, tá bom? Eu vou fazer aqui, você faz daí, e eu já volto com vocês para mostrar a finalização da nossa bolsa. Eu fiz meus 8 pontos da diagonal aqui, igual do outro lado, mas eu voltei para terminar os 4 com vocês no detalhe, porque lembra que nós jogamos o fio para dentro? Agora nós vamos jogar o fio para fora, porque nós vamos pegar e trabalhar esses últimos 4 pontos antes da lateral da minha bolsa e os últimos 4 pontos daqui, ok? Então, vou pegar o ponto inteiro daqui com o ponto inteiro daqui. O meu fio de trabalho vai vir por fora agora. Lembra que nós jogamos ele para dentro? Agora ele vai vir aqui para fora, deste jeito. Para fechar e igualar com o outro lado. Fazendo ponto baixíssimo, tá? Eu ia finalizar, porém, eu lembrei que talvez você pudesse não lembrar como foi feito o início e colocar em prática no final, que é o contrário, né? Então, trabalhamos lá pela direita e agora pela esquerda. Para finalizar com 4 pontos, esse fechamento aqui. Pessoal, ignora o barulho. Meu gatinho tá aqui. Aí, meu ateliê tem bastante trabalho aqui, bastante fio. Ele tá escalando, porque eu não fechei a porta por causa da claridade. Então, é o meu último ponto de emenda. Depois que eu finalizei aqui, meu último ponto baixíssimo, eu já vou cortar, sempre corto uns 15, vai sobrar, mas para não faltar, tá bom? Puxa assim, ó, e vou puxar meu fio lá pra dentro, para dar um nozinho de segurança, lá pra dentro da bolsa, pode ser por aqui mesmo, ó, pelo ponto que você terminou, joga pra dentro e faz aquilo que você já sabe, nozinho de segurança, passa por uns 3 pontos e corta. Vou pôr minha etiqueta finalizada e volto com vocês para mostrar o resultado final. Esse foi o resultado da nossa aula de hoje. Se você gostou dessa clutch, desse design do meu padrão, não deixe de curtir meu vídeo, comentar, compartilhar. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Eu coloquei esse botão brilhante, deu um super charme, mas você pode colocar um botão mais simples. Ela pode ser também uma bolsa para o dia a dia ou para festa. Muito obrigada para você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo.